Bom dia. Nós vamos estar cultuando a Deus, conversando a respeito da sua revelação, da sua misericórdia, do seu carinho para com todas as pessoas, tá? Então a gente vai reiniciar, não é? Mais um culto a Deus, trabalhando, conversando, refletindo a respeito dessa que é a maior verdade de todas e que dirige todas as demais. O que é? O amor de Deus, a misericórdia de Deus para com todo ser humano, tá? Então a gente começa aqui pelo Sermão do Monte e nós estamos já no 20º ponto daquela pregação de Jesus com seus discípulos. Então já estamos aqui hoje a gente fala sobre as duas portas, os dois caminhos, né, que Jesus vai lembrar para os seus apóstolos naquela oportunidade. Claro que aquela oportunidade é uma oportunidade trabalhada, aperfeiçoada por Mateus, quando ele pegou um episódio e juntou ali não todo, mas muito do ensino, resumindo toda a pregação de Jesus em seu ministério, nos seus anos, né, ministeriais neste mundo. Tá? Então, ali a gente tem, basicamente, aos olhos de Mateus, basicamente todo o ensino, né, de Jesus, ou o resumo de todo o ensino de Jesus no mundo. Então, aqui hoje a gente fala aqui, olha, o versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a acham. Tá? Esse é o texto que a gente tem para hoje, falando sobre as duas portas e os dois caminhos. Vamos ver aqui alguns comentários que a gente pode destacar desse texto. Então, primeiro, entrai pela porta estreita, ou seja, esse entrai quer dizer escolham, queiram, entendendo, e Deus sabe muito bem, que somos incapazes por nós mesmos de entrar, de sair da nossa situação e irmos para uma situação agradável a Ele. É impossível, não é? Paulo diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, eu não consigo fazer, mas o que eu não quero é o que eu faço. Ele diz: nós não temos a nossa capacidade, não temos capacidade de agradar a Deus, mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora, querer, isso aí é que é a chave, é o ponto para que Deus possa vir e possa nos dar todas as condições e nos levar, nos conduzir para a sua vontade. Mas é preciso que queiramos. Temos lembrado sempre, na revelação de Deus, que Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém a nada. Tá bom? Então, ele não obriga, mas ele aguarda que a gente queira, que a gente permita que ele possa fazer esta obra na vida da gente. E ele faz quando a gente permite. Tá bom? Deixa eu tirar aqui pronto, tá aqui. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo diz assim, aliás, o primeiro ainda lembra assim, ó, escolham, é atributo do imagem e semelhança. Deus não obriga ninguém a nada, respeita a escolha que se fizer. Então, isso faz parte do imagem e semelhança, é por isso que nós somos indivíduos, pessoas, porque nós temos vou dizer assim, esse livre-arbítrio diante do Senhor Deus, tá? Permitido por Ele, dado por Ele, fazendo parte do imagem e semelhança. Aqui também o 3 assim, porque largos, Porque largos são a porta e o caminho, são largos, né?
A entrada e a vivência são fáceis. Não precisa ser ou fazer nada. Quando ele fala de porta larga e caminho largo, é de que não há muita dificuldade, não precisa muita coisa. Naturalmente você se envolve nele. Já nasce em direção a isso. 4. Aí diz assim, essa porta larga, né, esse caminho largo, que leva à perdição, à condenação eterna, à vida contra Deus e suas vontades boas para com cada um de vocês neste mundo e na eternidade. Então, a porta larga, caminho largo, conduz para uma vida não agradável a Deus e nem agradável à pessoa. Porque o que não é, por que a coisa não é agradável a Deus? Porque não é agradável a nós, não é para o nosso bem. Deus nos ama. O que quer que façamos, Deus continua sendo Deus, não vai atrapalhar em nada. Mas Deus não quer que a gente fira, que a gente prejudique a nós mesmos. Então, o que é desagradável a Deus é porque é desagradável a nós, né? Então, a porta estreita, a porta larga e o caminho largo conduz a esse tipo de, né, situação. Aqui, olha, leva à perdição. 5º, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Muitos não fazem questão de sair dela, mesmo com a insistência do Espírito no convencimento. O Espírito continua convencendo, mas a pessoa encontra motivos para continuar na mesma situação, tá? Aí vem, estreitos são a porta e o caminho que leva à vida eterna. Agora, ao contrário, agora você tem um caminho e uma porta estreita. É o sentido de que agora é mais... Não é que seja muito difícil, é que é menos fácil do que a outra. A outra você não precisa fazer nada. Nessa você precisa, pelo menos, querer, permitir que o Espírito faça a obra. Porque aí tudo fica mais fácil. Tá? Aí, cadê? Então, estreitas são a porta, o caminho que leva à vida eterna. Com Deus, agradável a Ele, agradável a si e agradável a todos ao nosso redor. Poucos são os que a acham. Embora todos sejam alcançados e convencidos, somente poucos, na visão amorosa de Jesus, é que deixam o Espírito Santo achar e encaminhar cada um deles por esse caminho estreito. Então, é difícil achar porque precisa da ajuda do Espírito. Se eu não peço a ajuda do Espírito, fica difícil eu encontrar essa porta estreita, esse caminho estreito. Entende? Cadê uma coisa que eu queria chamar? Embora todos sejam alcançados e convencidos, somente poucos. É isso mesmo. Esse pouco aí, é bom lembrar sempre da seguinte forma. Esse pouco tem o sentido do amor de Deus. Ele quer salvar todos. Entendeu? Ele quer salvar todos. Então, quando esse todos já não é todos, então já é bem menos do que ele gostaria. É preciso a gente lembrar o seguinte, nessa misericórdia de Deus, nessa maneira que ele tem de salvar pessoas, vai haver muito mais gente do que pensamos, muito mais gente do que imaginamos serão salvos, porque nós somos muito prepotentes, né? A gente acha que só é salvo aqueles que pensam como a gente, que adoram como a gente, que creem como a gente. A gente tem essa prepotência que colocaram no coração da gente, né? Então, veja, mas o número de salvos é muito maior do que imaginamos. Porém, é muito menor do que Deus gostaria. Tá bom? É nesse sentido. Ok. Hoje é domingo, então vamos lá para os nossos motivos, o nosso motivo de oração para hoje, tá? Então, aqui está. Agradecemos a Deus, porque Ele ama todo mundo sem exceção. Ele ama a todos sem nenhuma exceção. Agradecemos porque Ele tem paciência com todos. Todo mundo Ele tem paciência. A paciência que Ele tem comigo
é do mesmo tamanho a paciência que ele tem com qualquer outra pessoa sobre a face da terra. A paciência que ele tem com você é do mesmo tamanho da paciência que ele tem com qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Não somos melhores do que eles. Deus é que nos faz menos difíceis. Agradecemos também porque ele nos conhece muito bem. Isso é maravilhoso. Agradecemos também os que cultuam conosco sempre. Agradecemos por essas pessoas. E agradecemos os aniversariantes de hoje. E agradecemos o cuidado que ele tem com os enfermos e desprotegidos, né, ao nosso redor. A gente agradece a ele também por isto. Pedimos a ele, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo. Tira todo o nosso preconceito contra pessoas. Temos demais. Nos faça amar mais as pessoas ao nosso redor. Que nossa vivência, nossa maneira de viver, não atrapalhe pessoas de encontrarem ajuda de Deus para irem para o céu. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Não nos deixe favorecer, aplaudir. Não nos deixe proteger a ganância, encontrar justificativas, defesas para a ganância dos ricos. Que ele nos livre disso, dessa fantasia que a gente foi colocado dentro. Dessa situação. O que pedimos também que ele nos use como militantes comprometidos com a justiça social. Que a dor do outro seja a nossa dor. Essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tá bom? Muito bem.